Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo pelo site, pelo Facebook e YouTube da Câmara. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o segundo quadrimestre de 2022, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Participam da audiência também o vereador Adriano Aronchi, vice-presidente da comissão, e o secretário da comissão e representante do Poder Executivo Municipal, Francisco Pedro Dalboni, chefe do Departamento de Contabilidade, e Everton Ricardo de Almeida Miguel, secretário de Finanças. Inicialmente, darei a palavra... Quem vai falar? É o Everton? Everton Ricardo de Almeida Miguel, secretário de Finanças do município, que fará a exposição dos dados relativos ao cumprimento das metas fiscais até o segundo quadrimestre fixados na LDO de 2022. Boa noite, Everton. Fique à vontade. Uma boa noite a todos. A presente reunião tem por finalidade de avaliar o cumprimento das metas fiscais fixadas para o exercício de 2022. Com os resultados realizados no segundo quadrimestre de 2022, em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101, de 4 de maio de 2000, que trata sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina ao Poder Executivo a realização dessa audiência pública. O item 1, que seria a receita total, compreende toda a arrecadação da administração direta e indireta realizada no período, atingindo um montante de R$ 142.511.000, representando 76,52% do montante previsto. O item 2, receitas não financeiras. O valor da receita não financeira é igual à receita total, menos as receitas de valores mobiliários, empréstimos concedidos, operações de crédito, receita de privatizações, amortização de empréstimos concedidos e alienações de investimentos permanentes. No caso do município de Tietê, enquadrou as deduções das receitas de valores mobiliários, ou seja, os rendimentos sobre as aplicações financeiras, atingindo um montante de R$ 139.325.000, representando 75% do montante previsto. O item 3, despesas total, compreende toda a despesa da administração direta e indireta paga no período, atingindo um montante de R$ 129.840.000, representando 69,71% do montante previsto. Seguindo o quadro, o item 4, despesas não financeiras. O valor da despesa não financeira é igual à despesa total paga, menos as despesas com juros da dívida, a concessões de empréstimos, aquisições de títulos de crédito e amortização da dívida. No caso do município de Tietê, enquadrou a dedução dos valores realizados com amortização e os juros provenientes das operações de crédito, atingindo um montante de R$ 128.295.000, representando 69,79% do montante previsto. O item 5, que trata sobre o resultado primário. O resultado primário é um indicador que aponta, fundamentalmente, para maior ou menor a capacidade do município de pagar os juros da dívida. É a diferença entre receitas não financeiras e despesas não financeiras. No período, atingiu um montante de R$ 11.030.000, representando 573,88% do resultado previsto. Dando sequência ao item 6, resultado nominal. O resultado nominal é um indicador que mostra se a gestão fiscal do exercício foi deficitária ou superavitária. Pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros, que seria os juros ativos menos os juros passivos, resultando no período a importância de R$ 13.223.000, representando 1.411,21% do resultado previsto.
Já o item 7, dívida pública consolidada, é o montante total apurado das obrigações financeiras do município. No período, apurou-se o valor de R$ 8.559.000, representando 101,17% do montante previsto. Esse valor refere-se ao montante a pagar da dívida com a Elektro, Fundo de Garantia e contratos de operações de crédito. O item 8, dívida consolidada líquida, corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreende o ativo disponível e os haveres financeiros, líquido dos restos a pagar processados. Atingiu o montante de R$ 49.347.000, representando 419,72% do montante previsto. O item 9, que seriam as aplicações constitucionais, no ensino aplicou-se 28,49%, na saúde aplicou-se 22,90% e o gasto com o pessoal chegou a 42,69%. Sendo que se apresenta para o momento, nós, representantes do Poder Executivo, colocamos-nos à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos que fizerem necessários. Muito obrigado, Everton. Finalizou? Isso. Obrigado. Inicialmente, daria a palavra... desculpe. Dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra inicialmente aos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara aqui presente, para que os mesmos possam fazer perguntas com relação aos dados expostos pelo Poder Executivo. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores secretários, servidores públicos, meu xará Kiko, meu amigo Everton Ricardo. Obrigado pela presença e por todo o trabalho desenvolvido diante da Prefeitura Municipal de Tietê. Essas pastas que nós só temos a elogiar, né, em nome da Câmara Municipal. Não são todas as pastas que a gente costuma elogiar, mas a pasta de Vossas Excelências, Senhorias, a gente só tem a elogiar. Diante do material que vocês produziram aqui e nos entregaram, me chamou a atenção uma questão, e eu gostaria só de uma confirmação, até de uma explicação melhor, né? No item 8, a dívida consolidada líquida, eu vou fazer a leitura do texto, correspondente à dívida pública consolidada menos as deduções que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros líquidos dos restos a pagar processados, atingiu um montante de R$ 49.347.000, representando 419,72% do montante previsto. A minha dúvida é a seguinte, de um modo simplista, imagina que a gente tinha X milhões menos Y milhões, o que sobra líquido, sem dívida nenhuma, o que sobra líquido, dinheiro que está sobrando no caixa da prefeitura, vamos chamar assim, seria no mês 8, R$ 49.347.000, é isso mesmo? 47 milhões. Se o senhor puder falar no microfone, por favor. Esses 47 milhões, o que é? É o resultado... 49.347. Isso. Ele é o resultado do quê? Da dívida consolidada, menos os restos a pagar e os valores dos depósitos vinculados, os consignatários. Tá? A disponibilidade menos as dívidas. Sobraria esses 49. Entendeu? Maravilha. Eu tenho detalhado esses valores. Se quiser também, eu posso fornecer depois. Como que foi apurado esse valor aí também, né? Não, era só essa questão mesmo, porque a gente vê de forma bruta no caixa da prefeitura, apresenta sempre... tem que glosar 55, as despesas. 60 milhões, né? Mas o que tem que realmente... glosar as despesas, né? Exatamente. Então, no mês 8, 31/8 no caso? 31/2. Fechou com 49.347 mil. Isso. Maravilha. Obrigado. A dívida líquida, né? Seria isso. Obrigado, Kiko. Gostaria também de aproveitar, antes de seguir, que uma coisa vocês podem responder
da forma mais simples que puderem aí. Como que vocês avaliam essa evolução financeira da prefeitura para o futuro da nossa cidade de Tietê? Você acha que a arrecadação ela sempre vai continuar nesses patamares, esses gastos, assim, fazer uma projeção? A gente poderia estar fazendo. O que você acha? Está indo bem? Não está? O que é o futuro da cidade de Tietê? Eu nem sei se essa pergunta pode se encaixar a vocês. Se você falar, olha, não é para mim essa pergunta, também eu aceito, viu? E se quiser falar um pouquinho assim, como que você enxerga isso daí? Não sei o que pode ser colocado essa pergunta aqui. Peço uma parte? Claro. Lógico que a finalidade da nossa audiência é falar do quadrimestre passado, né? Mas a projeção é algo que a gente sempre quer saber. Né? Que hoje nós estamos numa situação muito saudável, completamente oposta do que foi herdado da gestão anterior, é fato. Né? Mas uma questão de projeção de futuro, né? O que a gente precisa se atentar, o que a gente precisa, né? Algo que vocês possam nos mostrar aí para os próximos tempos. O que vocês acham? Chega a ter uma percepção. Vocês que encontram-se lá dentro, sim, como que você está vendo? Nossa, está indo bem, isso aqui está indo... não sei se vocês conseguiram uma pergunta. Se tiver mais dúvida, volte a pergunta aqui para mim. Bom, essa pergunta, né, ela é completamente pertinente, principalmente para quem trabalha na área pública do município. Então, acho que é importante ter alguns números para qualquer tomada de decisão. Recentemente saiu o índice de ICM, né, e o município de Tietê cresceu 1,17. Então, é um dado que saiu agora essa semana, e isso representa um crescimento na economia do município, né? E algumas cidades da região tiveram até queda. É isso que eu ia, só complementando aí, não querendo interromper, mas para poder explicar para quem está vendo, o que significa 1,17 comparativamente com outras. A gente compara aqui com os nossos irmãos, os vizinhos nossos aqui, né, que tem praticamente a mesma população, ou muito parecida com a nossa, Tarjal Paulista, Porto Feliz, então assim, Cerquilho. O que significa 1,17? Dá uma explicada para a gente. Isso daí. Em termos de... É interessante para a população. Sim, em termos de valores, a gente não consegue cravar esse 1,17, porque vai depender da arrecadação do ano que vem. Esse foi um índice, é como se fosse um markup, né? Que foi calculado esse ano para ser aplicado no próximo ano para reverter em ICM. Isso significa que nossa economia na parte, principalmente de produtos, de venda e revenda de produtos, produção, está crescendo. Então, basicamente, bem singela a explicação seria dessa forma. Ela arrecada mais do que gasta? Não, também? Nesse caso é só questão do ICMS mesmo. Só né? ICMS? ICMS. Só o ICMS está subindo. É o cálculo do ICMS. O ICMS que está voltando para... Perfeitamente. Volta para a cidade nesses parâmetros. Isso. E você acha que a gente, fazendo essa projeção futura, se a gente continuar dessa forma que nós estamos, você tem, por exemplo, um índice, você deve estar dentro da prefeitura, como você falou de outras cidades, você sabe, por exemplo, Porto Feliz, Cerquilho, quanto foi esse dado? Sabe dizer? Não, eu prefiro até não entrar muito no mérito das cidades, mas realmente algumas cidades, Cerquilho, Porto Feliz acho que teve um bom crescimento, até mesmo porque por estar às margens da Castelo, né? E algumas políticas que foram feitas aí ao longo dos últimos anos, então lá realmente foi um valor muito expressivo. Cerquilho, eu acho que se eu não me engano, acho que deve ter caído. Eu não tenho o valor ainda definitivo, mas são cidades tecnicamente do mesmo padrão da cidade de Tietê, né? Subiu? Isso. Então, o Tietê tem um dado aqui do assessoria que Tietê arrecada mais. O ICM de Tem mais ICMS. O ICM de Tietê ele é maior que o de Cerquilho. Interessante esse dado. A população tem que saber esse tipo de coisa aí. E voltando na perspectiva de crescimento, você tem alguma opinião para melhorar ainda mais esses índices? Que tipo de indústria tem que trazer? Que tipo o comércio é melhor investir no comércio? É melhor investir numa indústria? O que seria melhor para Tietê? Assim, opinião sua, pode ser até pessoal. Não, minha opinião pessoal, né? Ou até técnica também, porque você é um técnico. Sem né? dúvida, não só pessoal, mas é o único, acho que até
o pessoal já tem essa informação, que seria mais um campo fabril na cidade, né? Um campo fabril, então. Isso. Então é melhor investir no lado Com fabril. certeza. Abrir novos imóveis aí para o pessoal estar vindo na cidade. Interessante isso aí também, né? Pra Isso aí cidade carrega saber. ICMS, emprego, né? Sei. Daí gira tudo mais. Né? É, exatamente. Hoje é o único caminho hoje de Tietê seria nessa forma. A arrecadação de imposto de veículos é IPVA, né? Que chama? Isso. Tietê é superior às outras cidades? Você não Ela sabe? dá pouca diferença a menor que Cerquilha. Cerquilha acho que deve beirar uns 9, aqui deve estar beirando uns 8.900, alguma coisa assim. Então, de 800 o quê? Milhões ao ano. Então, Tietê Acho que foi até agora, se não me engano foi até agora. Tietê arrecada de Pouquinho a coisa menor. IPVA, que é o imposto Um pouco de menor que veículo, Cerquilha. 9 Na caixa da grana quase 9, você tem? Não, 9 dá para milhões. consultar. Até agora, Acho que deu, quanto deu? 9.554 9.500. até agosto. 9.554. Mas Cerquilha deve ser pouca coisa maior. Então, tá vendo esses dados? É importante? Pode falar aqui, com vontade. Essa é uma parte. À vontade. Eu tinha para mim que dentro do estado de São Paulo, vamos pensar em benefício tributário para que uma empresa saia de São Paulo e escolha Tietê, por exemplo. Eu tinha para mim que dentro do estado de São Paulo a gente tinha uma briga equiparada. O que Tietê oferece, Campinas oferece, São José dos Campos oferece, Ribeirão Preto oferece. Eu imaginava que existia uma briga tributária, de isenção disso, daquilo, de estado para estado, não dentro do estado. Até o dia que eu vi na Castelo Branco uma placa de Santana de Parnaíba, onde Santana de Parnaíba estava oferecendo isso, isso, isso. Eu gostaria de saber de vocês se realmente, dentro do estado de São Paulo, uma cidade oferece uma coisa a mais que a outra, sendo que os tributos são os mesmos, né? Porque dentro do estado a carga é a mesma, né? Sim. Eu gostaria de saber se realmente tem cidades mais atrativas que nós, ou se a gente está bem atrativo, ou se daria para a gente criar uma política aí, até pensando em projeto legislativo de Câmara, falar, olha, o que a gente vê acontecer dar certo em outras cidades, é isso. O que vocês dizem? Então, é vigente aquela lei do Prodete, né? Que dá benefícios. Mas o que impacta, às vezes, nessas empresas maiores é a questão logística, né? Às vezes o pessoal não tem aquela visão pelo fato de não estar à margem de uma Castelo, por exemplo, né? Então isso aí impacta bastante. Tributário basicamente é quase a mesma coisa, né? Nada impede de, por exemplo, fazer uma isenção de IPTU, uma redução de ISS, coisa que já consta hoje nessa lei do Prodete, né? Já é válida essa lei. Não, de forma alguma. A lei do Prodete ela abrange todas essas possibilidades. É pouca coisa diferente. Falando para quem não está ouvindo os dados da assessoria, o ano passado de IPVA, Cerquilha arrecadou 8 milhões e 800 mil e Tietê 8 milhões e 500 mil, é isso? Então é interessante o dado, é praticamente E o ICM de mesma Tietê, coisa. ICM de Tietê é um pouco Outra maior. coisa, quanto que vem de dinheiro da APA para Tietê? Tietê é uma APA, né? Uma proteção ambiental aqui. Vocês sabem falar? Porque esses dados vocês não são obrigados a saber de cabeça. Eu peço aqui já antecipadamente. É a questão do ICM, né? Tem um. Então tem uma. Está dentro do base do cálculo da apuração desse. Então eu vou. Ele pede para deixar para depois o que eu vou perguntar, que parece que é a mesma pergunta que para a população, parece que tem a mesma pergunta. É que no caso, o ICM, às vezes algumas pessoas acham que vem um valor exclusivo do ICMS para a questão da APA, mas ele vem tudo dentro do bolo, dentro do valor que vem repassado toda semana do ICMS, esse valor já está tudo embutido. Quando apura o índice de participação dos municípios, essa área de proteção ambiental, ele entra no cálculo, a apuração do índice, entendeu? Quando o município recebe determinado índice, está embutido já esse valor da APA também. Não é destacado, ele entra no cálculo. Então, a população do... ele entra na apuração da base de cálculo. Né? A assessoria está tentando levantar quanto que é esse valor aqui, que realmente, desculpa, eu peço desculpa para vocês, você não tem obrigação nenhuma de estar sabendo isso aí de coisa, uma coisa pertinente assim de momento que veio aqui agora. Mas, de qualquer forma, né, todo esse valor dentro do bolo
Ele tem que ser destinado, né? Os 25% da educação e os 15% da saúde. Legal. Os mínimos. A assessoria está levantando o valor que o Tietê recebe como APA. O que eu vejo, assim, agora abro um parênteses aqui, né? O que eu vejo, assim, que poderia se aproveitar mais esse fato de Tietê pertencer à APA. Eu tive pesquisando agora eu tive mais tempo, estou me aprofundando mais nisso daí. Tietê aproveita muito pouco essa situação de ser APA. Estive conversando com pessoas que entendem, estou agendando uma reunião com o coordenador, o cara que chama Gomes, que coordena toda a APA aqui, é o gestor da APA na cidade de Tietê aqui, e parece que tem muita coisa para Tietê se... Ano passado, Tietê recebeu 763 mil de excedência ecológica. 760... 3 mil. Só que nem aqui falou, né, Kiko? Esse valor veio dentro de todo o ICMS, Sim. 47 milhões. Isso, dependendo. Então, o ano passado, o Tietê recebeu 763 mil reais de ICMS ecológico. Que veio daí embutido dentro dos 47 milhões total. Do repasse. Que está embutido dentro dos 40 Que 25% tem que ir para a educação e os 15% para a saúde. Então, eu estou agendando essa reunião aí, porque parece que tem muita coisa que Tietê pode ganhar, porque muita gente sonha em tirar a APA de Tietê. Isso aí não vai ser possível, isso aí esqueça esse tipo de coisa que não vai conseguir tirar mais esse negócio. O Tietê não vai ser... mas eu acho que vai ser muito difícil sair. Então a gente vai conviver, e eu acho que tem que fazer proveito dessa situação de APA aí agora. Se aproveitar, ver, tem muitos benefícios. Eu não sei ainda, não fiz a reunião com ele, parece que ele vem até quer agendar aqui com a Câmara Municipal, então vamos ver o que tem. Parece que tem muita coisa para oferecer para a cidade, a APA aí. Vamos se aproveitar dessa situação que Tietê tem, né? Mais alguma questão? Vamos passar então? Dando sequência, agora vamos abrir a palavra aos cidadãos tieteenses que presentes ou via YouTube ou por telefone até. Vamos ver. Peço a palavra? Pode, fique à vontade, Kiko. Tenho duas questões aqui chegado já de moradores da cidade. A primeira, já até iniciamos uma conversa sobre ela, né? Já deu tempo para saberem sobre o repasse do ICMS ecológico, o quanto vai todos os anos para a Secretaria do Meio Ambiente, após a retirada da porcentagem da educação e da saúde. Então, a gente teve a informação que esse ICMS ecológico foi no valor de 763 mil reais. Isso foi integral para o meio ambiente ou ainda abateu? Não, veja, é aquilo que nós falamos lá no início, ele não tem essa vinculação, ela tem a vinculação com o ensino e com a saúde. Mas e ele vem junto com o outro ICMS, não tem um valor destacado do ICMS ecológico. Mas ele é colocado um valor para a Secretaria do Meio Ambiente. Eu não tenho em cabeça agora qual que é o valor montante aí. Tá. Uma outra questão... Mas a vinculação constitucional desse valor é o ensino e saúde. Uma outra questão, um morador, ele está dizendo aqui que por acaso é um remédio, mas pode ser, né, qualquer outro tipo de medicamento. Mas o prednisona 20 miligramas na farmácia do Posto Central está em falta. Está em falta por falta de dinheiro ou por alguma outra motiva? A pergunta é direta, se há dinheiro para comprar remédios ou não. Bom, com relação à questão financeira, com certeza não é esse o problema. Pode até ser uma questão técnica da secretaria, ou a questão, às vezes, por causa de fornecedor, né? Acho que o Pazinho poderia responder melhor essa informação. Mas licitação, mas com certeza não é questão financeira. Às vezes até por falta do medicamento, o fornecedor, atraso, logístico, mas não é questão financeira.
Maravilha. Só respondendo ao morador aí, Robson, acho que é interessante daí a gente aproveitar que houve essa demanda, a gente está fazendo um ofício aí, repassando, né, isso aí para o secretário de saúde, né? Não é o objetivo dessa... Sim. Mas especificamente sobre o dele. se Até informar, porque eu sou médico, é um medicamento extremamente simples. Né? É uma corticóide aí de uso corriqueiro, não sei por que está faltando. Acredito que eu até não estou... pode ser, como eu falei, uma né? coisa momentânea, Sim, porque deve ser um alguma... medicamento extremamente Até mesmo simples do ponto de... Não é alto custo... Até mesmo porque o município de Tietê disponibiliza, acho que quase 240 medicamentos. É uma das maiores do estado em quantidade, em itens, né? O morador imediatamente... Então, provavelmente deve ser alguma coisa mais técnica se mesmo. compromete a imediatamente estar mandando um ofício para o Pazinho, tenho certeza que Isso. o Pazinho é uma pessoa extremamente solícita também, Sim, sempre sem dúvida. atendendo de forma rápida e falando por que está faltando isso aí. Até porque eu vejo como médico que é um medicamento simples do ponto de vista... Se fosse algum medicamento de alto custo, alguma coisa muito sofisticada ou muito moderna, né? Mas é um medicamento muito antigo e O município, corriqueiro. o município chega até a importar medicamentos. É uma resposta que não... Essa resposta que estão falando que devido ao uso do Covid, até não sei, mas... E até porque o Covid já praticamente já nem está usando mais, né? Então, eu acredito que... Daí a melhor forma... Foi o Reinaldo que pediu isso? Foi. Então, Reinaldo, a gente se compromete com você imediatamente, a assessoria está aqui, de estar mandando um ofício para a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, senhor Pazin, para resolver esse tipo de coisa. Tá? Obrigado pela pergunta. Tem mais algum? Então, como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Kiko e do Everton, que representaram aqui o Poder Executivo na audiência, bem como também de todos que participaram aqui presentes e via internet, viu? Uma boa noite a todos. Encerrada mais essa audiência. Muito obrigado aos dois, viu? Obrigado. Agradecido.